tudo bem? Meu nome é Jaqueline e eu espero que esteja tudo bem com você, porque hoje nós vamos para mais uma aula de ensino religioso. Essa é uma aula do 5º ano, Mitos nas Tradições Religiosas. E a gente vai hoje perceber como que é que as tradições religiosas, elas pensam sobre a origem da criação, a origem do mundo, os mitos de origem. E eu preparei então uma história para vocês. Essa é a história de Ana Clara. Ana Clara descobre os mitos da criação. Ela era uma menina de 11 anos e muito curiosa, gostava muito de fazer leituras. E então, Ana Clara um dia foi para a biblioteca da sua escola, pegou um livro e estava um dia assim gostoso, depois de uma chuvinha, e ela assentou-se em um lugar bem calmo e começou a leitura. Ela pegou o seu livro e abriu. A primeira página já mostrava que essa história era a respeito dos mitos da criação. Ana Clara viajou naquela história e quando ela passou a página do livro, gente, algo muito estranho aconteceu. Ela estava em uma aldeia iorubá, distante, na África. Ela olhava e ela falava, não, mas espera, eu estava lendo um livro, como eu vim parar aqui? Mas então ela viu que não era um sonho, não. Ela estava lá naquela aldeia. E a avó chamava as crianças, crianças iorubá, venham, vamos ouvir a história. Ana Clara falou, uma história? Eu vou ficar aqui um pouquinho, eu também quero ouvir essa história. E era uma história da criação do mundo, como é que eles acreditam na criação do mundo. Então a avó disse assim, essa é uma história sagrada, não devemos dizer que é uma mentira. Ela conta a sabedoria de um povo e essa história dá sentido para a nossa vida. Houve um tempo em que o mundo era apenas a imaginação de Olodumare, o ser supremo e senhor do céu. Com a ajuda de seus filhos, Odudua e Oxalá, o mundo se fez. Odudua criou o céu, a terra e os animais. Oxalá modelou as pessoas usando barro, pois nele havia a essência de todos os elementos, terra, água, ar e minérios. Oxalá levou sua criação para Olodumare, que ficou tão feliz, que animou-os com seu sopro vital. E o mundo se complementara. Então a avó disse para as crianças, crianças, é importante respeitar a criação, porque tudo é criação de Deus. As crianças aplaudiram a história. Ana Clara ficou tão feliz de aprender tudo isso. E ela queria saber se, quando ela passasse a página do seu livro, ela conheceria outros mitos de outras religiões. Então, ela piscou e passou a página do livro. E sabe onde ela foi parar? Em uma tribo indígena Tupi-Guarani. As crianças perguntavam ao pajé, pajé, como é que o mundo foi criado? Ana Clara ficou ali quietinha, ouvindo a história para aprender. O pajé disse, esta é a história da origem da vida. Escutem bem, crianças. Naquele tempo, Tupã, o criador do universo, criou tudo o que existe, mundos e mundos. Criou também a Mãe Terra. Colocou nela céu, árvores, rios, matas e animais. Mas faltava algo. Então, do barro, Tupã modelou as pessoas e deu-lhes o sopro da vida. O avô disse, crianças, observem a Mãe Terra. Tudo o que nós precisamos está nela. O tempo de plantar e o tempo de colher, a duração das marés, o tempo das chuvas.
o tempo das estações do ano. Respeitem a natureza, ela tem as regras da caça, as regras da pesca, as regras da agricultura. E principalmente, crianças, respeitem as pessoas, porque tudo é criação de Tupã. E respeitem a nossa Mãe Terra. Puxa, Ana Clara pensou, é isso, as crianças indígenas aprendem a ver a terra como a Mãe Terra, desde pequenininhas. Que lindo isso! Eu gostei muito desse mito da criação. Mas será que existem outros? E ela passou a página do seu livro e aí ela estava onde? Em uma ilha grega. Um pai contava a história da criação do mundo para sua filha e ele dizia assim: houve um tempo em que nada existia no universo, além do caos, da desordem. Mas, de repente, do caos brotou uma deusa, Gaia, a deusa Terra. Sobre o imenso corpo de Gaia, os elementos, antes em confusão, começaram a se organizar, ocupando cada um o seu lugar correto. Fogo, terra, água e ar. Depois, Gaia criou o céu, o mar, as montanhas, as planícies. Assim, o caos foi se transformando em cosmos, palavra que significa ordem. A união do céu e da terra fez nascer deuses e criaturas primordiais que viveriam no fundo do mar e dos oceanos e em lugares sagrados. Uau! Ana Clara descobriu que Gaia era a deusa Terra para as pessoas lá da Grécia. E então ela ficou muito maravilhada, porque era um respeito que essas pessoas tinham pela deusa Terra, Gaia. Puxa, que história linda! E Ana Clara queria conhecer outras histórias, então ela passou a página de seu livro. E aí ela foi parar na Índia e lá havia um rio muito bonito e as pessoas ali todas respeitando aquele rio e Ana Clara logo ficou perto das crianças porque ela queria ouvir o que eles estavam conversando com seus pais. E a mãe, parecia uma família hinduísta porque estava com aqueles trajes todos característicos e a mãe contava para os seus filhos assim: escutem, crianças, Brahman fez todas as criaturas perceberem a sua existência. Ele não as criou, tudo já existia, mas ele fez com que essas pessoas tivessem consciência da vida. Há 3 poderes na tríade hindu: criação, conservação e destruição. Esses poderes pertencem a Brahman, Vishnu e Shiva. Deus se manifesta na história em formas humanas e em outras formas para proteger o povo das forças do mal. Essas manifestações são chamadas de avatares e evocam uma devoção e um louvor muito popular. Eles também manifestam Deus aos humanos como alguém que ama e salva e está especialmente próximo dos que sofrem. Por isso, crianças, cada coisa e cada ser tem seu lugar no mundo. Puxa, Ana Clara não sabia que era exatamente isso, o significado de um avatar. Exatamente Deus se manifestando na história em formas humanas ou em outras formas. Que bonito pensar assim. E Ana Clara queria conhecer outras culturas, outras tradições religiosas. Ao passar a página do seu livro, ela então foi parar em um jardim, numa casa de uma família budista. Ela viu que tinha uma imagem de Buda por ali, então ela pensou: o que será que os budistas pensam da origem, da criação do mundo? Então, ela ficou ouvindo a história porque aquela família estava contando para as crianças como foi a criação do mundo.
E aí o pai disse assim: filhos, o mundo não foi criado de uma só vez, mas ele é criado a cada segundo, milhões e milhões de vezes, repetidamente. Isso continuará a acontecer para sempre, para sempre. O mundo é um ciclo sem fim. Todos os elementos e energias são interligados e é isso que importa, o cuidado com a vida. Então, crianças, se o mundo está sendo criado neste momento, é porque há flores nascendo e morrendo, há animais crescendo, pessoas aprendendo. Quanto respeito a vida merece! Puxa, que bonito, um ciclo sem fim é a nossa vida. Isso é o que pensa o budismo da criação do mundo. Ah, Ana Clara, cada vez que ela aprendia, mais curiosa ela ficava e passou a página do seu livro. E então, ela descobriu que ela estava em uma família muito simples. O pai estava segurando uma Bíblia, ao lado havia uma escultura de uma cruz e ela sabia que ali era uma família cristã. E então ela sentou-se ali quietinha para ouvir a história. E o pai começou a contar como é o mito da criação para esse grupo religioso. E ele contou assim: no princípio, Deus criou o céu e a terra. A terra estava vazia e as trevas cobriam tudo. Um vento de Deus pairava sobre as águas. E Deus disse: haja luz. E houve luz. Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas. Houve uma tarde e uma manhã. Deus disse: fervilhem as águas, voem as aves, nadem os peixes, e cada ser foi criado. Então, Deus modelou a primeira pessoa com a argila do solo, soprou o hálito de vida e a pessoa se tornou vivente. Depois, colocou outra pessoa ao lado daquela primeira pessoa e disse para que eles cuidassem da terra. E Deus viu que tudo isso era bom. Ana Clara viu um sorriso no rosto das crianças. Eles parecia que compreendiam mesmo que tudo que existe no mundo é muito bom. E a gente precisa cuidar disso tudo. Então, foi naquela hora que Ana Clara sentiu um vento batendo no seu rosto. Ela queria mudar aquela página e conhecer outros mitos e outras tradições religiosas, mas aí o que aconteceu? Um dos panfletos que estava na biblioteca, um deles veio voando, tchuf, bateu na cabeça da Ana Clara. E ela acordou assustada. E aí ela pensou: ué, onde estou? O que será que está acontecendo aqui? E aí ela viu, gente, que tudo não passou de um sonho. Ela estava sonhando, mas o livro azul continuava na mão dela. Era o livro dos mitos. E então ela disse: ah, eu sonhei, mas isso que eu aprendi não foi sonho, não. E a história da Ana Clara, ela termina aqui. Mas nós vamos ver o que a gente aprendeu com essa história. Porque às vezes as pessoas acham que falar de mitos é uma mentira, mas não. O mito não é uma mentira, é uma história sagrada para aquele grupo religioso e ela é cheia de sabedoria. Então é uma história que as pessoas daquele grupo, quando elas falam essa história, quando elas contam, quando elas aprendem, faz sentido para aquele grupo. Então, o mito ele não é uma mentira, ele é uma história sagrada, especial, cheia de sabedoria. Essa história, ela explica a origem e o destino das pessoas. Então, vocês viram lá, quando os pais, né, as pessoas mais velhas, quando eles falavam: nós viemos, né, um ser sagrado ele fez, a Mãe Terra foi feita assim. Então, explica de onde viemos.
a origem, o destino também, para onde nós vamos, o que a gente vai fazer. Então, olha, a maioria daquelas tradições, cuidem da terra, cuidem. Então, isso é um desafio que a gente tem, para que a gente possa cuidar desse presente maravilhoso que nós temos. Também explica a conduta em relação aos outros ou em relação às divindades. Então, o que seria isso, a conduta? O jeito que a gente vai ser, como é que nós vamos conviver com as outras pessoas. Então, o que eu vou fazer para ajudar? Olha lá no mito da tradição indígena, por exemplo, quando o pajé fala, observem a natureza. A Mãe Terra, ela define para a gente o que a gente precisa aprender, mas a gente não observa. Então, a gente precisa observar há regras, há leis. Por exemplo, vocês já imaginaram se uma pessoa pesca um peixe que está em sua fase de reprodução? Então, quantos ovinhos serão mortos ali? Quantas vidas? Então, a gente tem que ter, tem a época para pescar, então tem uma regra para a gente seguir. A própria natureza nos oferece isso. A gente precisa observar, a gente precisa olhar. Se isso com a natureza é tão rico e importante, imaginem com as pessoas. Então há um jeito de se comportar, há um jeito de se dirigir ao outro, porque a outra pessoa, ela também merece todo o nosso respeito, porque somos criaturas, fomos criados por alguém que desejou a nossa vida. Isso é muito bonito. Existem diferentes formas de interpretar os mitos. Então, cada cultura, cada expressão religiosa vai explicar e vai interpretar os mitos de uma forma diferente. Alguns são formas de transformar heróis em humanos. Alguns explicam fenômenos da natureza, alguns mitos são exemplos para as pessoas, então modelos exemplares. Então ali vocês vão ver, há muitos anos atrás, algumas pessoas ensinavam que a gente, então, uma pessoa tinha mais força que a outra. Depois os mitos vão mudando e aí eles viram, não é a força que vai fazer a gente aprender. Existem outras formas de aprender. Talvez aprender com a fraternidade, com a solidariedade, com o cuidado com a vida. Então o mito ele também vai mudando. A função do mito é reforçar a tradição de um povo. Ele é indispensável a qualquer cultura. Então, cada cultura tem o seu mito e ele é indispensável. Então, a gente não vai chegar e falar com uma cultura diferente assim. Ah, mas você pensa aí que isso, né? Você pensa assim, isso que bobagem, isso não adianta a gente fazer isso. Porque aquele povo, ele acredita daquela forma e a gente precisa respeitar e ouvir e aprender com aquele povo. Os mitos revelam identidades sociais e práticas religiosas. Então, revelam o que aquele povo acredita, como ele vive. Mitos fazem parte do momento histórico de quem os inventa. Então, é nesse sentido que eu falei, né? Às vezes muda, por quê? Por cada uma das identidades religiosas, das expressões religiosas, no seu tempo, então, criou aquilo que acreditava, que faz parte da sua história. E os mitos dão sentido para a vida em comunidade. Então, aqui é algo especial dos mitos, porque eles unem um grupo e dão sentido para esse grupo que vive em comunidade. E agora fica um desafio para você. Pegue um papel e um lápis e responda. Para você, como foi a origem de tudo? Do planeta, da natureza, dos animais e das pessoas. Escreva um parágrafo a esse respeito e leia para os seus pais ou responsáveis. E por hoje é só, nós ficamos por aqui. Muito obrigada.